Novo Testamento, Hebreus. Esse mês de fevereiro, meu devocional, eu foquei muito nas epístolas de Paulo, as epístolas gerais. E quando eu passei por esse texto, o Espírito Santo encheu meu coração. Eu confesso que tem mais de uma semana que eu tenho degustado, saboreado e me alimentado com esse texto e com outros, mas principalmente com esse. Hebreus capítulo 11, verso de número 23. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. Isso, nós vamos ler do 23 até o 29. Hebreus do capítulo 11, do 23 ao 29. Hoje eu quero falar sobre a fé de Moisés. A gente fala muito da fé de Abraão, né? Nós vamos falar da fé de Abraão? Tá certo, ele é o pai da fé, amém. Mas hoje eu quero falar sobre a fé de Moisés. Pegue na mão de alguém e pergunte para ele assim: você tem a fé de Moisés? Ela é do Moisés, né? É dele, né? Mas compatível, semelhante, parecida. Vamos aprender sobre a fé de Moisés? 23, vamos lá, 23. Chegou aí? Amém? Ofertou todo mundo aí no hall? Glória a Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ele foi o quê? Ocultado, escondido por seus pais, durante 3 meses, porque eles viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Para você entender o que está acontecendo aqui, tem que ler Êxodo capítulo 2. Vai ler Êxodo capítulo 2, é o contexto desse verso 23. Todo o verso 23 é apenas um pequeno resumo de Êxodo capítulo 2. Tá bom? Agora o verso 24. O 23 está a falar da fé dos pais de Moisés. No 23 escreve aí, a fé dos pais. A fé dos pais de Moisés. No 23 é a fé dos pais. Já agora no 24, ó, pela fé Moisés. Marca isso, pela fé Moisés. Daqui para baixo é a fé de Moisés. Então isso é muito importante. E é de grande valia, e eu quero aqui destacar o trabalho do nosso Kids aqui da igreja. Vamos aplaudir a Jesus pelas nossas professoras, os professores do Kids, que por sinal está precisando de voluntários. Você está sentado aí, Jesus está querendo te usar lá, porque aqui se você vê, no 23 era a fé dos pais. Diga assim, ó, repete comigo, diga, no 23, todo mundo, só quem está vivo e entende português, diga, no 23, a fé dos pais. Do 24 em diante, a fé do filho. Então, o que se entende? Que a fé pode ser passada, transferida, ensinada. Veja que a fé dos pais agora é a fé dos filhos. Então é muito importante, como eu falei aqui, o trabalho do Kids, o seu trabalho como pai, o seu trabalho como mãe, de também ser um instrumento de Deus, de também ser alguém que vai transmitir, ensinar a fé para o seu filho e para a sua filha. Então, todo o contexto do verso 23 é o trabalho dos pais de Moisés. Agora é o resultado do trabalho dos pais, o resultado do ensino, da ministração, o resultado das sementes que foram lançadas na vida daquele menino, e que o texto diz, ó, pela fé Moisés, quando já homem feito.
Veja que no 23 falava que ele era o quê? Apenas nascido. No 23 ele era um bebezinho. No 24 ele já é um homem maduro, já é um homem crescido, já é um homem feito. Então veja que o trabalho da infância, o trabalho dos pais, agora está dando resultado onde? No filho, mas na idade adulta. Então marque aí o verso 24, marca aí o homem feito, no 23 você marca nascido e coloque assim, que o trabalho de um pai, você pode anotar aí, vai se refletir no futuro do filho. Eu falo muito isso aqui quando nós vamos apresentar crianças, né? Não é apontar o caminho para o filho. Ó, vai para a igreja. Ó, você tem que ler a Bíblia. Né? Eu lembro que uma senhora veio falar para mim assim, que quando a filha dela fazia algumas traquinices, o castigo era o seguinte: você vai ficar agora sentada aqui na mesa lendo a Bíblia. Olha que castigo das trevas. Eu falei, irmã, tua filha vai pegar birra. Não é assim não. Quando já viu que castigo é esse? Não é de Deus não. Castigo, tira o telemóvel dela. Esse é castigo. Desliga a TV, desliga o tablet. A Bíblia tem que ser prazer, a vida com Deus. Tem que ensinar. Muitas vezes tem gente trazendo uma vida com Deus pesada, um jugo, algo. Não, meu irmão. A vida com Jesus é leve, é prazerosa, é maravilhosa. Não sei se alguém aí na tua infância, na tua história, jogou muito peso, muito fardo nas tuas costas, dizendo que a vida com Deus é pesada. E não é não. Jesus falou que os sobrecarregados e pesados tinham que vir até Ele, porque o fardo dele, o jugo dele é leve. Então estenda a mão e fala assim: Jesus tem uma vida leve para você. Pela fé, Moisés, quando o homem já era um homem feito, ele recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. 25. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, ele via o galardão. A palavra galardão significa recompensa. Escreve aí na frente do galardão, escreve aí, recompensa. Então Moisés, ele via, ele contemplava a recompensa pela fé. Marca aí de novo, ó, pela fé. Ele abandonou o Egito pela fé. Ele abandonou o Egito, deixou o Egito para trás pela fé, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, olha que maravilha essa frase, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Marca isso aí, firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, de novo, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando os egípcios, foram tragados de todo. Olha, esse bloco, esse texto que nós lemos, veja, no 24 pela fé, no 27 pela fé, no 28 pela fé, no 29 pela fé, nos mostra um aspecto muito importante da vida de Moisés. Um aspecto muito importante. E eu quero que você olhe aí para o verso 25. Olha aí o verso 25. Olha o verso 25. Preferindo. Ou tem uma tradução que no lugar de preferindo tem escolhendo. Marca aqui preferindo, e se a tua é preferindo, coloque assim, escolhendo. Escolhendo. Escolhendo.
Moisés foi um homem que soube decidir e que soube escolher. Moisés foi um homem que soube decidir, que soube escolher. Repita comigo, diga: Moisés foi um homem que soube decidir e escolher. Qual foi a escolha? Qual foi a decisão de Moisés? Viver pela fé. A escolha dele foi essa. A decisão que ele tomou foi essa. A escolha que ele fez foi essa: viver pela fé. Por isso eu pedi para você marcar o 24, o 27, o 28 e o 29. E essa questão, essa postura de escolher e de decidir, é algo muito importante que nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia. Porque existe até um padrão de pessoas que obtiveram sucesso na sua jornada com Deus, na sua vida, foram pessoas que resolveram, decidiram e escolheram. Abra aí, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos ler o verso número 8. Daniel capítulo 1 e o verso número 8. Daniel capítulo 1 e o verso número 8. Resolveu Daniel. Aí onde está escrito resolveu, você coloca assim: escolheu, decidiu. Então o texto está dizendo que, como Moisés, Daniel também escolheu, ele também decidiu. Resolveu Daniel, escolheu Daniel, decidiu Daniel, firmemente. Veja, um homem que escolhe e que é firme nas suas escolhas e nas suas decisões. Um homem que decide, no caso aqui é um jovem, Daniel aqui está no início da sua chegada na Babilônia, um jovem que decide, um jovem que escolhe, um jovem que é firme na sua decisão e na sua escolha. Ele firmemente decidiu, resolveu, escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Volte agora lá para Êxodo 11. Por quê? Tanto Daniel como Moisés foram duas pessoas que decidiram e escolheram. Sabe qual é o grande inimigo de muitas pessoas? Sabe qual é o grande inimigo de muitos? É não tomar decisões. Não escolher, não tomar decisões que venham lhe aproximar do plano e do propósito de Deus. Sabe qual é o grande inimigo de muita gente? Diga aí, qual é, bispo? Vou traduzir tudo isso que eu falei. Ficar em cima do muro. Pega na mão de alguém e diga assim, ó: teu grande inimigo é ficar em cima do muro. Então veja que Moisés, ele não ficou em cima do muro. Daniel, ele não ficou em cima do muro. Todos eles escolheram, todos eles decidiram, todos eles tomaram uma posição e assumiram uma postura. A palavra aqui, quando diz escolher, quando diz preferindo, quando diz decidiu, significa escolher uma posição, assumir um papel, assumir uma postura. Então veja que Moisés assumiu uma postura e Daniel assumiu uma postura. E você precisa também assumir uma posição e uma postura. Moisés aqui, nesse Hebreus capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. Todos os nomes que estão escritos em Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Se fosse hoje, seria assim, várias fotografias e estou dando uma ilustração, e estaria ali escrito assim, ó: esse aqui são os nossos heróis, esse aqui são os campeões da fé. E ali teria a foto de cada um deles. E Moisés está nessa galeria. Por que que ele está nessa galeria? Por causa das escolhas que ele fez e das decisões que ele tomou. E eu tenho uma palavra para alguém aqui. Aleluia. Eu e você, não há possibilidade de nós entrarmos na galeria de Hebreus 11.
Nós não podemos ser os heróis da fé de Hebreus 11, mas você pode ser o herói da fé da sua família. Lá no teu bairro você pode ser um herói e uma heroína da fé. Lá na sua casa, no seu trabalho, você pode ser um herói da fé. E eu libero uma palavra do céu sobre a tua vida e a tua história. Jesus está dizendo: eu estou procurando os heróis da fé que vão fazer a diferença cá em Portugal. Agora, preste atenção. Como que Moisés se tornou o herói da fé? Qual foi a escolha que ele fez? Quais as decisões que ele tomou? Nós vamos ver no verso 24. Olha lá o verso 24, ó. Verso 24. Qual foi a escolha, a decisão que ele tomou, a escolha que ele fez? Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já era um homem feito, ele recusou. Marca aí essa palavra, recusou, recusou, recusou. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Olha o verso de número 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Marca aí, abandonou. Diga comigo, bem forte, diga, no 24, ele recusa. No 27, ele abandona. E é o seguinte, eu sou um pregador, e a minha leitura, a minha visão do mundo e a minha visão bíblica, eu procuro enxergar e contemplar o evangelho na sua totalidade. E enxergar e contemplar o agir de Deus de uma maneira muito ampla. Não fico muito preso, limitado, com uma visão apenas numa direção. Por que eu estou a falar isso? Eu prego muito sobre fé, falo sobre fé, vivo fé, milagre, ensino isso para vocês. E muitas vezes eu já falei, preguei e ensinei que a fé pode nos levar a novos níveis, novas condições, uma nova posição. Falamos várias vezes, e fala-se muito, fé para ganhar, fé para conquistar, fé para vencer. Só que eu quero mostrar para você aqui um novo nível da fé. Moisés aqui é um homem de fé, um herói da fé, só que a fé dele não está levando ele a ganhar o que a gente pensa ou imagina que deveria ganhar. A fé de Moisés está levando ele a abrir mão de algumas coisas. Então, nós temos que entender, a mesma fé que nos dá acesso à conquista, em algum momento pode nos pedir para abrir mão de algumas coisas. Pergunte para o teu vizinho, você já viveu algo desse tipo? Quando a fé te chamou para um desafio de abrir mão de alguma coisa? O texto diz que Moisés, ele recusou, preste atenção, o maior cargo, o maior título da época. Ser filho da filha de Faraó. Ou seja, Faraó, o homem mais importante da época. A sua filha tem ele como um filho, e chega um momento da vida dele que ele diz assim: pela fé, eu não quero esse título, eu não quero essa posição. Então veja que a fé de Moisés está fazendo ele abrir mão de um título que era cobiçado pela grande maioria das pessoas da época. E aí eu fico a pensar sobre isso. E quando Deus nos desafia a abrir mão de algumas coisas, e quando o Espírito de Deus nos desafia a abrir mão de coisas que possam estar a atrapalhar o plano e o propósito dele na nossa história, e quando nós somos desafiados a abrir mão de coisas que possam estar a comprometer a nossa eternidade, coisas que estão a atrapalhar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nesse momento, Moisés, pela fé, ele abre mão de um título muito poderoso: ser neto, filho da filha de Faraó, neto do homem mais poderoso do mundo. Seria tipo assim, vamos colocar hoje uma comparação assim bem, imagina eu chegar aqui para vocês e falar: olha, eu sou neto do presidente dos Estados Unidos. Tá entendendo? A maior nação da época, o Egito. Esse foi o título, o cargo que Moisés abriu mão, foi a posição que ele abriu mão. Olha o verso de número 27.
ele abandonou o Egito. A fé fez ele recusar o título, uma posição de destaque. A fé fez ele abandonar, deixar o Egito, um lugar de grande benefício e de grande facilidade. A fé fez ele abrir mão de todas essas coisas. Então, talvez eu estou falando para alguém que você começou a conhecer a Jesus, começou a se envolver, se relacionar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a falar contigo. Olha, você precisa recusar isso. E o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Você precisa abandonar isso. Talvez eu estou falando para alguém e o Espírito Santo já tem falado contigo na palavra, usado pessoas, testemunhos, no seu devocional, ou até você teve aí um sonho e você entendeu que aquilo era Deus falando contigo, dizendo assim, chegou a hora de abrir mão disso. É a fé de Moisés, a mesma fé que nos leva a conquistar. Chega momentos que ela nos vai desafiar a recusar, a abandonar, a abrir mão de algumas coisas. E aí, Moisés, preste atenção, ele vai recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ele vai abandonar o Egito. Olha o verso de número 25, olha o verso de número 25, preferindo ser maltratado. Marque isso aí, maltratado. Então ele tomou uma decisão, ele escolheu pela fé, e no primeiro momento, o resultado não foi bom. Deixa eu te perguntar, você já tomou alguma decisão pela fé, e no primeiro momento o resultado não foi o melhor? Você já tomou alguma decisão pela fé, e no primeiro momento o resultado parece aos olhos humanos que não foi o melhor? Você já tomou uma decisão pela fé, o Espírito de Deus te inquietando, falando contigo sobre algo, e aí quando você tomou a decisão, de repente, parece aos olhos humanos que a coisa complicou. Parece aos olhos humanos que ficou mais difícil. Eu atendo muitas pessoas no gabinete, as pessoas falam assim, bispo, eu pensei que depois dessa decisão ia facilitar tudo, mas não, olha o que aconteceu comigo. Veja o que vai se passar com Moisés. Depois que ele preferiu, depois que ele decidiu, depois que ele escolheu, o texto diz que ele foi maltratado. Guarde isso que eu vou te dizer. A fé nem sempre envolve decisões fáceis. Nem sempre a fé vai nos levar a tomar decisões fáceis. As escolhas da fé nem sempre acompanham a lógica humana. Eu me lembro quando Jesus me chamou e falou desse jeito comigo, que era para eu abrir mão de tudo, deixar para trás a minha carreira, deixar para trás faculdade, deixar para trás toda a minha vida estabilizada, tudo que estava lá naquela metrópole chamada de Marialva. Falou, abra mão de tudo, deixa tudo, que eu tenho uma obra contigo em Lisboa, eu tenho uma obra contigo em Portugal, eu tenho uma obra contigo na Europa. Meu irmão, eu pensei que eu vinha para a Europa. Você pensa, vem para a Europa, às vezes você pensa que as coisas vão melhorar, né? Aí eu cheguei aqui, e a igreja lá no Intendente. Eu nem sabia o que era Intendente. Um nome desse, eu pensava que era um nome bonito, assim, né? Falei, nossa, vou chegar lá, deve ser o céu, né? Por isso eu vou dar a morada para você ir lá ver. Se hoje é feio, você imagina 20 anos atrás. O lugar... O Intendente está maravilhoso, todo revitalizado. Estou falando o lugar da igreja, a rua da igreja. Se hoje não é o melhor, imagina 20 anos atrás. O Intendente está uma bênção, todo revitalizado, glória a Deus. Por quê? Às vezes, tomar decisões de fé não vai te levar numa situação, num local confortável. Quantas pessoas estão aqui e você disse sim por causa de um plano e um propósito de Deus? Tem gente que você está aqui por causa de um propósito de Deus. Se você estivesse fazendo as coisas do teu jeito, talvez você estaria lá naquela casa no Brasil que é mais confortável que a casa que você mora aqui. Talvez você estaria numa condição, numa posição até melhor do que o que você está a enfrentar e viver agora. Mas por que você tem avançado e caminhado? Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra, de uma visão, de uma direção e de uma promessa. Ou então... Talvez eu estou falando para alguém que você abriu mão de uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Você abriu mão disso. E talvez agora você está tendo que viver com um ordenado menor.
uma realidade diferente. E aí, preste atenção, você abriu mão de uma maneira de ganhar dinheiro fácil, e agora talvez você está com um ordenado mais limitado. O que é isso? Foi uma escolha pela fé. Moisés, pela escolha dele, ele está sendo maltratado. E aí talvez você está passando pelo aperto, pela dificuldade, e começa a vir aquelas setas, né? Para voltar para trás, para voltar para a velha vida. Então, eu quero desafiar você a ser firme na sua decisão de servir, de honrar a Deus. Por que ele tomou essa decisão? Por que ele fez essas escolhas? Por que você e eu, nós temos tomado essas decisões e temos sido firmes nessas escolhas? Por que você decidiu, preste atenção, deixar de ser a outra? Abriu mão, aquele homem talvez te dava tudo, mas você entendeu que aquele relacionamento não estava no plano de Deus. Você saiu do meio daquele grupo, o pessoal lá do cartão, você sabe o que eu estou falando. Você abandonou aquele outro grupo que faz aqueles negócios complicados por aí. E aí, como que você tomou essa decisão? Como que você fez isso? Como que você se mantém firme? A resposta está no verso 26. Olha o verso número 26. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Marque essa frase, porque ele contemplava o galardão. Contemplava a recompensa. Contemplar o galardão, a recompensa, significa colocar os olhos numa única coisa. Ele não se distraiu. Eu tenho uma boa notícia para você aqui. Eu tenho uma boa notícia para pessoas que tomaram decisões pela fé e estão como a fé de Moisés, vivendo talvez um turbilhão de situações. Assim diz o Senhor para ti: continue firme contemplando o galardão e contemplando a recompensa. Moisés estava dizendo: hoje eu posso estar sendo maltratado, mas eu sei que a minha decisão, o Pai tem uma recompensa preparada para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém: fica firme, não desista, porque cada decisão que você tomou para honrar, para glorificar, para andar na direção e do propósito de Deus, o céu tem uma recompensa à sua espera. Como que Moisés toma uma decisão daquela? Aos olhos de muitos, ele é louco. Como ele vai abrir mão daquilo? Ele tinha os olhos na recompensa. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas de baixo que nos esquecemos das recompensas que o Pai tem preparado para nós. Então, veja, ele não tirou os olhos da recompensa. Quando diz a palavra contemplava, ou contemplar, significa manter os olhos, colocar os olhos fixos. Sabe uma coisa que nos engana? Diga assim, repita-se comigo. Uma coisa que me engana. Vou te dizer uma coisa que nos engana. É a nossa dor. A nossa dor nos engana. E aí, preste atenção. Se você colocar os olhos na sua dor, se você colocar os olhos na sua dificuldade, no seu problema, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir tomar as melhores decisões. E se tomar as melhores decisões, você não vai ser firme nessas decisões. Mas naquela hora, Moisés decidiu: não vou colocar os meus olhos nos maus tratos. Não vou colocar os meus olhos no aperto que eu estou vivendo. Eu vou colocar os meus olhos no galardão, eu vou colocar os meus olhos na recompensa. Então, por exemplo, esse dia atrás perguntaram isso para mim: bispo, como que foi o começo? Foi difícil? Teve desconforto? Teve dificuldade? Aí eu contei algumas das dificuldades, que às vezes eu conto aqui para vocês, do início da igreja, do início da obra. Aí uma pessoa um dia falou assim: como que você perseverou e continuou? Aí na hora eu fiquei assim, aquela palavrinha assim, aquela resposta do Espírito, e eu disse o seguinte: porque eu decidi colocar os meus olhos. Há 20 anos atrás, eu coloquei os meus olhos no dia de hoje. Há 20 anos atrás, eu coloquei os meus olhos e eu acompanhava e dizia assim: hoje nós estamos aqui, uma igreja muito pequena, muito simples no Intendente, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo muito grande nessa cidade.
Eu já vejo o IBR abrindo em Portugal e saltando as fronteiras, indo para outras nações. E eu via um evento muito grande acontecendo num auditório muito grande aqui dessa nação. E eu tenho uma palavra para você: coloque os olhos na recompensa. Vale a pena você se manter puro na presença de Deus, vale a pena. Eu falo agora para os jovens, vale a pena você manter o teu corpo puro, você é templo do Espírito Santo, vale a pena, tem uma recompensa. Fala aos casados, vale a pena honrar a aliança, vale a pena honrar compromisso, vale a pena, e você dê um glória aí, existe uma recompensa. Eu falo para quem afastou, desviou e está voltando, lutando com o pensamento, com o sentimento, com as consequências do erro do passado. Vale a pena, tem uma recompensa. Pegue na mão de alguém e diga: vale a pena, tem uma recompensa. Vocês aí que é do mercado, do mundo de negócios, vale a pena ser um empreendedor, um profissional, alguém que honra a Deus, alguém que trabalha com sinceridade, com honestidade. Vale a pena. Moisés, ele ficou firme porque ele olhava, ele via a recompensa. Então toque em alguém de novo e diga: não tire os olhos da sua recompensa. Veja a luta do diabo para tirar você da tua casa, meu irmão. Veja a luta do inferno para tirar você do teu lar, para que você não venha ser a referência para os seus filhos, a referência da tua filha. Veja a batalha que você tem a enfrentar, para você sair da sua posição e não cumprir o teu papel. Ei, vale a pena, tem uma recompensa. Como que ele tomou essas decisões difíceis? Ele colocou os seus olhos na recompensa. Tirou os olhos da distração. Então tira os seus olhos da sua dor. Tira os seus olhos do desconforto. Se você ficar olhando e valorizando a dor e o desconforto, você não vai muito longe. Mas se você conseguir levantar um bocadinho a sola dos pés, e na ponta dos pés você vai enxergar que do outro lado há uma recompensa. Então quando ele, preste atenção, está rejeitando e dizendo não para tudo aquilo no Egito, o que ele via? Ele via um povo atravessando o deserto. Ele viu um povo entrando na terra prometida. Ele viu um povo conquistando, possuindo a terra. E o reino do povo de Deus, a nação do Senhor na terra, crescendo e avançando. Pergunte para o seu vizinho com carinho: olhando daqui até dezembro, o que você consegue enxergar? O que você consegue enxergar? Os próximos 5 anos, os próximos 10 anos. O que você consegue enxergar? Isso é importante. Como que ele tomou essas decisões? Verso de número 27. Ele ficou firme vendo o invisível. Marque isso. Ficou firme vendo o invisível. A fé nos dá uma visão, uma percepção da vida. Moisés tomou as decisões difíceis porque ele viu o que ninguém via. Seus amigos não veem. Familiares nem sempre conseguem ver. Por isso que tem gente que diz assim: eu não te entendo. Por isso que tem gente que olha para você e fala assim: como você abriu mão disso tudo? Eu me lembro que no ato da minha conversão, e eu comecei a fazer uma limpeza na minha vida. Comecei a fazer uma limpeza. A primeira limpeza que eu fiz foi no meu computador. Entendedores entenderão. Fiz uma limpeza, formatei ele. Todo o lixo que estava lá. Hoje talvez o lixo não está no computador, o lixo está no telemóvel. Eu fiz uma limpeza. Fui lá e... formate. C2 ponto. Zerou, irmão. Zerou, ficou novinho.
Instalei depois o Windows 98, foi um tiro. E comecei a cortar algumas coisas. E eu lembro que uma pessoa também, que já tinha algum tempo de fé, chegou para mim e falou assim: você não precisa ser tão radical. Você não precisa ser tão radical. Para que ser tão radical? Para que tomar decisões? Não, não precisa disso não. Vai devagar. Outra palavra, você está muito fanático. Pois eu tenho uma notícia para te dar. A pessoa que me deu esse conselho, e eu oro para que Jesus faça a obra na vida dessa pessoa, está desviada até hoje. Então, chega momento na nossa história que as pessoas ao nosso lado não vão entender e compreender as decisões que nós vamos tomar. Família, você acha que a minha família disse o quê? Quando eu cheguei lá e falei assim: gente, estou largando tudo aqui, faculdade paga, minha família pagou faculdade, largando mão de tudo, largando mão aqui o trabalho, o plano de carreira, e eu estou indo para Portugal ser um pastor. Você acha que a minha família falou o quê para mim? Doido é pouco. Hoje, glória a Deus, é uma benção. Pede oração, pede conselho. Paga até bilhete para eu ir lá ver eles. Olha como Deus é bom. Nem sempre as pessoas vão entender as decisões e as escolhas da fé. Talvez você está aqui sendo pressionado pela sua família. Talvez você está aqui sendo pressionado por amigos. Pressionado pelo sócio. Pressionado por pessoas ao seu redor. Ei! Você tem algo que eles não têm. Aí você fala: bispo, o que eu tenho que eles não têm? Eu e você, nós conseguimos ver o invisível. Como que Moisés abriu mão de tudo aquilo? Ele viu que ninguém via. Ele viu o invisível. Então, ei, fala agora para os solteiros, jovens, adolescentes, e a pressão de tanta coisa ao teu lado, para você entrar no embalo de uma vida promíscua. Eu tenho uma palavra para vocês. Olhe por cima das propostas e veja o invisível. Veja amanhã você sendo usado por Deus. Veja amanhã você tendo um ministério poderoso. Veja amanhã você orando, pregando, cantando, tocando. Veja amanhã Deus te prosperando. Veja amanhã o Senhor abençoando teu relacionamento, a tua família. Veja o que o Senhor pode fazer na tua vida amanhã. Para você que está sendo tentado, assediado, um relacionamento extraconjugal, olha por cima dessa proposta e veja do outro lado, você entrando na igreja com a tua filha. Já dá glória a Deus. Levanta e veja daqui uns anos, você e ele e ela, velhinho, servindo a Deus e dando glória ao Senhor. Toque em alguém e diga: veja o invisível. Como que Moisés tomou essas decisões? Ele ficou firme, vendo o invisível. Então cuidado quem você vai escutar, porque você pode estar escutando uma pessoa que não está vendo o propósito de Deus para a tua vida. Você pode estar escutando alguém que não está enxergando, não está vendo o que Deus tem para ti. E aí eu lembro que algumas vezes as pessoas falavam assim: por que você está tomando essa decisão? Por que você está fazendo isso? Aí eu falava assim: não tem como te explicar, que você não vê nada, você não conhece, você não percebe. Apenas respeite a minha decisão. Apenas respeite a minha escolha. Você não está me dando dinheiro para pagar minhas contas? Então não critique. Sabe, quando você fazia coisa feia na balada, era tão feio que no outro dia você ficava com vergonha de ver foto, de ver vídeo. Lembra?
Quando acabava as festas, você falava assim: eu não acredito, eu fiz isso. Não é? Ninguém se incomodava. Você estava lá passando a maior vergonha e o povo estava filmando e postando. Ai, que legal. Amiga, paga isso, amiga. Isso é vergonha. Aí agora que você está honrando a Jesus, servindo a Jesus, caminhando para o propósito de Deus, blinda os seus ouvidos e os olhos fixos em Jesus. E eu termino aqui, Marcos capítulo 10, verso 28, 29 e 30. Jesus está vindo com um discurso firme com os discípulos. Jesus está vindo de uma palavra firme. E aí Pedro, como sempre, Pedro se levantou e falou assim: Senhor, e nós? Que deixamos tudo para te seguir. E nós que abandonamos tudo. E aí você está olhando dizendo assim: eu que abandonei relacionamento. E eu que abandonei dinheiro fácil. E eu que abandonei aquela bonitona casada. E eu que abandonei aquele, não era bonitão, mas era rico, casado. E eu que abandonei tanta coisa para te seguir. Pedro está falando assim: nós que deixamos tudo, Jesus, o que será de nós? E aí eu vou ler o 29 e o 30, que eu não preciso nem pregar, só vou ler e você, se você perceber que é bom, dê um glória a Jesus. 29. Jesus respondeu assim: em verdade eu te digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, ninguém que tenha deixado nada, olha o 30, e que essa pessoa não receba, primeiro, já no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais. E eu vou ler, você dá glória a Jesus. 100 vezes mais de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos, aleluia, com perseguições. Mas não se preocupe, receberemos aqui, mas também no mundo por vir a vida eterna. Desocupe a sua mão um minuto. Segure na mão do teu vizinho, mesmo assentado aí. Pergunte para ele: você está sendo tentado a retroceder? Diga para ele: eu vou orar pela tua vida. Pergunte para ele assim: o que Deus está pedindo para você abrir mão? Diga para ele: eu vou orar pela tua vida. Feche seus olhos um minuto. Segurando na mão dessa pessoa, eu quero que você ore por ele. Eu quero que você ore por ela agora. Segurando na mão dessa pessoa, eu quero que você ore. Isso. Você vai orar assim: no nome de Jesus eu oro para que você venha ver o invisível. No nome de Jesus eu oro. Sim, eu oro para que você não venha tirar os olhos da recompensa, do galardão. No nome de Jesus eu oro para que você venha ficar firme no seu compromisso com Deus, seu compromisso com a sua família. No nome de Jesus eu oro para você ficar firme. Isso. Eu oro pela tua vida agora. Eu oro por ti agora. Vai orando. E você vai orando e vai dizendo assim: eu oro para que os seus olhos venham ser abertos e você venha ver o invisível. Você venha ver o que Deus tem preparado para você amanhã. Você venha ver o que Jesus tem preparado para a tua família amanhã. Você venha ver a recompensa que o Pai tem preparado para ti. O que Ele vai fazer esse ano.
o que Ele vai fazer nos próximos anos. Eu oro no nome de Jesus, para que você venha ter os seus olhos fixos na recompensa, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Como Jesus falou para os seus discípulos, que aquele que abriu mão de casa, pai, mãe, irmão, irmã, por causa dele, do evangelho e do reino dele, vai receber no presente, vai receber no futuro. Então eu oro no nome de Jesus, que você consiga ver as recompensas do presente, as recompensas do futuro, que você consiga ver a salvação da tua família, que você consiga ver o ministério poderoso que Deus vai te dar, que você consiga ver a obra maravilhosa que Jesus vai fazer através de ti, que você consiga ver as pessoas que vão se converter com o teu testemunho, que você consiga ver as pessoas que serão abençoadas através da palavra que sair da sua boca, do louvor que sair dos seus lábios, que você consiga ver o invisível, que os teus olhos venham ser abertos. Eu repreendo no nome de Jesus essas palavras que querem tirar você do propósito. Eu repreendo essas propostas que querem afastá-lo do plano e do propósito. Eu repreendo essas palavras, essas setas que querem tirá-lo do plano, do propósito, da direção. Vai embora agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra cada uma delas agora no nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida: o encantamento da serpente está repreendido agora. O encantamento da serpente está repreendido agora. Esse encantamento que estava a lhe envolver, esse encantamento que estava a envolver os seus pés, envolver o teu coração, esse engano, essa mentira, caia no nome de Jesus Cristo agora. No nome de Jesus Cristo agora. No nome de Jesus Cristo agora. Agora. Seja fortalecido, vendo o invisível, vendo o invisível. Eu te abençoo no nome de Jesus. Se você conhece o vizinho, dá um abraço. Se não, só cumprimenta. E se não quiser cumprimentar, só balança a cabeça e diga para ele: fica firme, tem uma recompensa à sua espera. Quem recebe, bate palma e dá glória a Deus.